Bom dia, turma. Professora Marlene Salazar, de Matemática. Aqui nós temos operações entre conjuntos. Quais são essas operações? Então, nós vamos ver a união de conjunto, a interseção de conjunto, a diferença de conjunto, complementar de um conjunto e o número de elementos da união de conjuntos. Para iniciar, nós temos aqui dois conjuntos. Dados os conjuntos A igual a 1, 2, 3, 4. Os elementos do conjunto A é 1, 2, 3, 4. E B igual a 0, 2, 4 e 5, determine a união de conjunto. Então, a palavra união já está dizendo que nós vamos, que a união, nós vamos utilizar esse símbolozinho aqui que significa união. A união de B, o conjunto A união de B é formado por todos os elementos do conjunto A ou de B. Então, vamos dizer, para unir o conjunto A e o conjunto B, então nós vamos juntar os elementos de A com os elementos de B. Então, como que se faz isso? Então, a união é, abra aqui a chave, escreva os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, nós vamos juntar todos os elementos do conjunto A e do conjunto B. Então, a união de B, união já está dizendo unir, juntar todos os elementos. A interseção. A interseção de conjunto é o conjunto formado pelos elementos comuns ao conjunto A e ao conjunto B. Ou seja, aqueles elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B ao mesmo tempo. Então, quais são esses elementos? Nós vamos olhar lá quais são os elementos que tem no conjunto A e tem também no conjunto B. Então, nós temos aqui, tem 1, lá não tem. 2 tem, então 2 é um elemento comum. 3 não tem. 4 tem. 4 tem A e tem B, então 4 é um elemento comum. 5 tem B, mas não tem A, então ele não é comum. Então, os elementos que são comuns aos dois conjuntos é o 2 e o 4. Isso aqui nós chamamos de interseção. E o símbolo da interseção, vou dizer assim, vou chamar de U, virado, né? Para baixo. Então, isso aqui é o símbolo da interseção. A diferença de conjunto. O que é a diferença de conjunto? A diferença todo mundo já sabe que é uma subtração, né? Então, eu vou dizer que é o conjunto formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Quando eu digo A menos B, eu estou dizendo que eu quero os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Então, quem são esses elementos baseados nesse mesmo conjunto que nós estamos vendo o exemplo? Quais são os elementos que nós temos no conjunto A que não tem no conjunto B? Então, vamos lá. O 1 tem no conjunto B? Não, ele só tem no conjunto A. Então, esse aqui é um elemento. O 2 tem. Então, o 2 não é elemento desse conjunto. O 3 também não. O 3 tem no conjunto A e não tem no conjunto B. Então, 3 também é um elemento desse conjunto. O 4 tem nos dois e o 5 só tem no B. Mas aqui ele está dizendo que é o elemento do conjunto A que não tem no conjunto B. Então, esses elementos são o 1 e o 3. A é os elementos de A menos os elementos do B. Significa que esse conjunto é formado pelos elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Eu coloquei aqui B menos A, porque pode acontecer a gente pedir na atividade para determinar a diferença do conjunto B menos A. Então, significa o quê?
que eu quero os elementos do conjunto B que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A. Quais são esses elementos que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A? Vamos lá. Observando aqui no exemplo, nós temos. No B eu tenho 0 e aqui no A não tem. Então, 0 é um elemento. 2 tem, 3, 4 tem, 5 não tem. Então, 5 é um elemento desse conjunto. Ou seja, a diferença do conjunto B menos A significa que eu quero os elementos de B que pertencem ao conjunto B e não pertencem ao conjunto A, ok? Complementar de um conjunto. O que é complementar de um conjunto? Então, complementar de um conjunto é o conjunto formado pelos elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, quando o símbolo de complementar de um conjunto é um C de complementar, que nós vamos dizer complementar de A em B. Complementar de A em B significa B menos A. Aqui eu tenho complementar de B em A. Significa que eu tenho os elementos de A menos os elementos de B. Ou os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Os elementos, nesse caso aqui, complementar de A em B, é os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Então, isso aqui nós já vimos lá em cima, mas vamos refazer. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto, ao complementar de A em B, que implica dizer B menos A? Bem aqui eu já tenho uma resposta, B menos A, então é 0 e 5. Complementar de B em A significa A menos B, ou os elementos que pertencem ao conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Quais são os elementos que pertencem ao conjunto A? Olhando aqui nesse exemplo, e não pertencem ao conjunto B, o 1 e o 3, certo? Número de elementos da união de conjunto. O que significa isso? O número de elementos da união de conjunto do conjunto A, o número de elementos do conjunto, da união de conjunto, é dado pela formulazinha que nós vamos escrever aqui na frente. Então, N, número de A, união de B, é igual. Como é que eu vou saber o número de elementos do conjunto A unido com o conjunto B? Então, eu vou utilizar o número do conjunto A mais o número do conjunto B, o número de elementos do conjunto B, menos o número do conjunto A, interseção de B. Então, o número de elementos da união do conjunto A e B é dado pelo número de elementos do conjunto A, mais o número de elementos do conjunto B, menos o número de elementos da interseção de A e B. Então, vamos lá. Olhando o conjunto lá, vamos ver. Qual é o número de elementos do conjunto A? Quantos elementos tem o conjunto A? 1, 2, 3, 4. Então, vamos substituir aqui, vai ficar 4. Então, N de A, união de B, é igual. N de A, 4, mais o número de elementos do conjunto B. 1, 2, 3, 4. Também são 4. Menos o número de elementos da interseção, isso aqui é a interseção, de A e B. Então, quantos elementos é a interseção? Nós fizemos a interseção, significa os elementos que são comuns ao conjunto A e ao conjunto B. Então, quais são esses elementos?
Quais são os elementos que pertencem? O 2, daqui o 2, o 4 e o 4. Então, são 2 elementos. 2 elementos. Nós temos o 2 e o 4, que são comuns aos dois conjuntos. Então, fazendo as contas aqui, nós temos o número de elementos da união de A e B igual 4 mais 4, 8, menos 2, 6. Ok, turma? Estou enviando uma atividade, vocês vão fazer a atividade, tirar a foto e mandar para mim no PV. Tenham todos um bom dia. Beijos no coração.